E vamos agora para aquela revisão que eu prometi, né? Vou fazer essa revisão aqui no quadro, prometendo a vocês, para que a gente, meia hora a gente tem? Ou mais? Meia horinha a gente tem para fazer isso. Então, a gente viu lá, né, no concurso para professores, que a gente viu legislação, e dentro da legislação tem algo muito importante, que é a LDB. A LDB 9394/96. A LDB ela foi promulgada no dia 20 de dezembro de 1996, tendo como relator o então senador Darcy Ribeiro. Dessa forma, tornou-se uma lei muito constitucional e democrática. Democrática por fazer parte de todo um processo de indicação de democracia no processo de gestão da educação no Brasil, certo? Essa lei passou em tramitação 8 anos, isso é importante eu colocar, porque foi uma questão do concurso da UFCG e de várias outras empresas. Quantos anos a LDB passou em tramitação para ser aprovada? 8 anos. Lei constitucional. Os artigos principais da LDB para a gente estudar. O artigo 1º, que fala dos fins da educação brasileira. O artigo 2º, né, vai falar dos fins. O artigo 2º vai falar dos deveres, eu não sei se vocês lembram, dos deveres e da família e do Estado. É dever da família e do Estado ofertar o ensino obrigatório e fundamental. E o artigo 3º, sobre o qual se fundamenta todos os princípios da Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional 9394/96. Esses princípios a gente tem acesso e permanência, tolerância, pluralidade de ideias, concepções pedagógicas, autonomia financeira, autonomia pedagógica. Então, são vários: autonomia financeira, autonomia pedagógica, gestão democrática, valorização de atividades extraescolar, valorização do magistério, do profissional da educação, que já vem com a lei do Fundeb. E a gente tem também direito à diversidade cultural, não é? Diversas manifestações. Então, esse 3º artigo, ele vem trazendo todos os indicadores para os outros artigos, nesse 3º. Então, seguindo a ordem, a gente vai ter logo em seguida o artigo 6º. O artigo 6º, ele tem um fator muito importante. Ele foi reformulado pela Lei 11.114, em ordem cronológica. A Lei 11.114, ela reformulou o artigo 6º dizendo o seguinte, que a partir do ano da vigência da lei, o aluno deve ser matriculado no ensino fundamental a partir de 6 anos de idade. Define os 6 anos de idade como idade obrigatória para que o aluno ingresse no ensino fundamental obrigatório. Tem empresas que colocam 5 anos, 11 meses e 29 dias, ou 5 anos e 11 meses. Esses 6 anos, eles têm que ser completados até o dia 31 de março, segundo a resolução de dezembro do ano de 2010, certo? Outro artigo importante é o artigo, nessa ordem de sequência, o artigo 6º, ele vem com essa colocação aí. Aqui, esse artigo fala da idade que ele vai ingressar no ensino fundamental. Aí a gente tem a lei, o artigo 29, que antes a gente pode ver aqui, que a gente está estudando toda a educação básica. Educação básica. A educação básica, ela está dividida em educação infantil, uma revisão rápida para vocês, no artigo 29. Esse artigo 29, de que a educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físicos, psicológicos, emocionais, mentais, que a educação infantil, ela não pode ter avaliação, deve ser registro e observação. A educação básica também está dividida em ensino fundamental, prestem atenção aqui, que eu vou voltar lá para a sequência de lei. Ensino fundamental, artigo 32. Esse artigo 32 tem 4 incisos, que ele fala dos objetivos do ensino fundamental, que vai delinear os parâmetros curriculares nacionais. Que a criança, adolescente, aliás, o adolescente que ingressa no ensino fundamental, a criança deve terminar com o desenvolvimento da linguagem, da leitura e do cálculo, a questão da compreensão da realidade em que ela vive,
desenvolvimento de habilidades e compreensão dos valores e a questão do desenvolvimento do vínculo de família. Então, alguns aspectos básicos do artigo 32. Esse artigo 32, ele foi reformulado, presta atenção aqui, pela Lei 11.274, para a gente seguir a lógica das leis. 11.264, ele diz que o ensino fundamental deve durar 9 anos. Ele é relacionado à duração do ensino fundamental. O ensino fundamental não pode durar 9 anos, ele deve durar 9 anos. Então, vocês tenham esse cuidado em perceber essa lei que está diretamente ligada ao artigo 32. Volta para a educação básica, a outra divisão dela é o ensino médio, não é? O ensino médio. O ensino médio, a gente tem aqui os níveis da educação básica. Ensino médio está no artigo 35. E quais são os principais objetivos do ensino médio? Aprofundamento e concretização dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental. A compreensão das novas tecnologias. A preparação para o mercado de trabalho. Então, ciência, cultura e educação move a questão do ensino médio no Brasil, artigo 35. Certo? Então, vem a Lei 11.274. Temos também aqui o artigo, essa Lei 11.274, ela reformula o artigo 32. Voltando para os artigos, a gente vai para o 33. O 33, ele fala do ensino religioso. O ensino religioso, ele é de oferta obrigatória e matrícula facultativa. Fala bem direitinho sobre isso. Antes do 33, eu deveria ter falado do artigo 26, mas eu vou falar agora. Esse artigo 26, ele é um artigo de suma importância. Vocês estão me acompanhando aqui direitinho? O artigo 26, ele é de suma importância. Primeiro, ele fala na base comum, que o currículo deve ter uma base comum, não é? Vocês lembram? Nacional, prevista também. Não que os referenciais curriculares, eles dão essa ideia de base de referência nacional. E ele deve ter uma parte diversificada. Essa parte diversificada, ela vai garantir o quê? Ela vai garantir que se trabalhe os aspectos culturais e regionais, garantindo a diversidade cultural. Ainda no artigo 26, a gente tem a questão da língua estrangeira moderna. Cuidado. Língua estrangeira moderna. A língua estrangeira moderna, tem dizendo lá, deve ser oferecida pelo menos uma língua estrangeira a partir do 6º ano, de acordo com a necessidade da escola. Não precisa oferecer as duas, mas obrigatoriamente pelo menos uma língua estrangeira moderna, que são as que favoreceram para o processo do Mercosul, o inglês ou o espanhol, em todas as séries do ensino fundamental e médio, a partir do 6º ano, pelo menos uma língua estrangeira. Ainda no artigo 26, a gente tem que a educação física é um componente curricular obrigatório, e a questão que cai da educação física é perguntando quais são os casos que você é dispensado, que a gente viu no primeiro bloco, a questão de você trabalhar 6 horas, mais de 6 horas, ter mais de 30 anos, ter 30 anos de idade, ter prole ou por atestado médico, questão importante do artigo 26. Ainda no artigo 26, a gente tem a questão do ensino da história. Dentro do ensino da história, a gente tem o quê? Como importantíssimo aqui, vocês lembram? A Lei 10.639, do ano 2003, que diz que a cultura afro-brasileira deve ser trabalhada no Brasil como conteúdo em todos os níveis, tá? Aqui os níveis da educação básica, certo? Em todos os níveis da educação básica, não como componente curricular, mas como conteúdo que trabalha a contribuição dos negros dados na Constituição da Sociedade Brasileira. Isso ainda no artigo 26. Então, a gente tem o 32, 33, e a gente vai trabalhar outros artigos importantes da LDB. A LDB é uma lei com 92 artigos, mas a gente precisa perceber que tem artigos que são mais definitivos. Vimos essas duas leis importantíssimas. Vamos ver outro artigo que vocês precisam dar uma olhada na LDB, que é o artigo 70, eu vou no 30, deixa eu ver. Artigo 79, que é o artigo que fala da educação indígena. Artigo 70 e 71, que fala da redistribuição
onde o dinheiro público pode ser aplicado, vocês precisam dar uma olhadinha. Artigo 79 da educação indígena. Artigo 58, gente. 58, que fala da questão do portador de necessidades especiais. O artigo 59, que vai falar do currículo. O 58 vai dizer que as pessoas portadoras de necessidades especiais, elas devem preferencialmente ser matriculadas na rede regular de ensino. E o 59 vai falar da formação dos professores, do currículo, essa coisa toda. São artigos importantes. O artigo 12, 13 e 14 fala da questão da gestão democrática, das incumbências do docente, das incumbências da instituição, do estabelecimento de ensino, da incumbência dos docentes e da questão da gestão democrática, que é caracterizada pela elaboração do conselho escolar e pela elaboração da proposta pedagógica. Outra questão bem interessante para você prestar atenção ainda da própria LDB. Esse artigo 13 e 14, a gente vem com a ideia do artigo que fala sobre a formação dos professores, que para atuar no magistério e na licenciatura, na docência, você tem que ter graduação. Mas do 1º ao 5º ano, você pode atuar, desde que você com o curso antigo normal, o magistério. Você pode atuar apenas até o 5º ano. Importantíssimo ainda da LDB. Além de tudo isso, você precisa ver a questão das modalidades. Educação de jovens e adultos, é modalidade, artigo 38. Educação especial, capítulo 5. Todo o capítulo 5 fala da educação especial. E a outra modalidade é ensino profissionalizante. Essas modalidades são importantíssimas. Profissionalizantes. E falando disso aqui, remete a gente a pensar no Fundeb. O Fundeb, que é a Lei 11.494, não é? Fundeb, que substituiu o Fundef, e que passou a cobrir todos os níveis e todas as modalidades de ensino. Então, uma lei muito importante, que dessa lei 11.494, vem a lei 11.738, que ela cria o piso nacional salarial, piso nacional, foi uma lei de 2008, certo? Que criou o primeiro piso, acompanhe meu raciocínio, de R$ 950, a partir de janeiro de 2009, reajustável a cada janeiro, de acordo com o número de alunos matriculados no Brasil. Certo? O salário do professor será reajustado a cada janeiro, considerando o número de alunos matriculados no Brasil. Isso é de suma importância, a Lei 11.494 e a Lei 11.738. Dentre todas essas leis, a gente lembra que essa reforma da educação no Brasil, ela tem um grande impulsionador são os sistemas de avaliação, o SAEB e a Prova Brasil, não é? A Prova Brasil, que vai gerar aqui para a gente o IDEB. Essas questões são certíssimas de ser contempladas, não é? O que é o SAEB? Sistema de Avaliação da Educação Básica no Brasil. Ele é feito por amostra. Ele é aplicado por amostra na 3ª série do ensino médio. A Prova Brasil, ela é aplicada, preste atenção, nas disciplinas de português e matemática, no 5º ano e no 9º ano, com todos os alunos dessa série. E ela serve para gerar o IDEB. A diferença da Prova Brasil para o SAEB é que a Prova Brasil ela é feita totalmente com todos os alunos. E o SAEB é por amostra. Outra diferença é que o SAEB ele gera uma avaliação, um resultado regional, nacional. Ele dá um resultado nacional. E a Prova Brasil, que gera o IDEB é gerado por dois importantíssimos. 2 indicadores. O fluxo de aluno na escola, que é a reprovação e evasão e repetência. E o rendimento escolar medido através da Prova Brasil. O fluxo e o rendimento gera o IDEB. Preste atenção que caem umas 2 questões de sair. E são essas questões que caem. Aí esse fluxo e esse rendimento, ele vai gerar o quê? Ele vai gerar justamente o IDEB.
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Esse rendimento é feito pela Prova Brasil. A Prova Brasil ela é realizada quando? A cada 2 anos. A cada 2 anos, a Prova Brasil é realizada. O resultado sai no ano seguinte. Até 2020, o Brasil tem que ter um IDEB de 6. Já estamos em 5. E o SAEB, sim. Aí o IDEB gera um resultado por escola. E o SAEB, ele gera um resultado que você vai ter ideia do nível da educação nacional. E todos os 2 sistemas foram exigidos a partir do momento que o Brasil precisava fazer uma reformulação educacional. De suma importância essa informação. Prova Brasil, SAEB e IDEB. Outra informação importante, acredito que as leis mais importantes sejam essas para vocês perceberem, certo? Dentro de legislação ainda, a gente percebeu o ECA, né? O ECA como um documento que sai o foco da punição para a medida socioeducativa. Vou deixar de trabalhar com punição para trabalhar com medida socioeducativa. E também o ECA ele é totalmente vinculado à LDB. Totalmente vinculado à LDB. Você pega o artigo 53, 54, 58, 59, são artigos mais presentes que são contemplados na prova. Tipo, aquela questão que diz assim, a frequência do aluno, quando estiver superior a 25% do permitido, o permitido a 50% do permitido, o permitido é 25%, que tem que ter 75% de frequência. Quem deve informar ao Conselho Tutelar? A escola. Esses artigos que todo o capítulo 4 do ECA é o capítulo que vocês precisam estudar para que é um capítulo ligado diretamente à educação, certo? Precisa observar isso aí. Também outra questão que tem lá é a questão do Enem. O Enem, que foi criado em 2008, né? Em 1998, para avaliar o ensino médio. Na época, quem avaliava o ensino médio era o Enem. Agora, quem avalia o ensino médio é o SAEB, né, por amostragem na 3ª série, 1998. Depois, ele passa em 2009 para servir de acesso às universidades. Certo? De acesso às universidades. Esse acesso à universidade, ele traz uma mudança enorme no Enem. Você passa de um Enem que tinha 63 questões para 180 questões. O Enem é dividido em 4 áreas do conhecimento. Tenham cuidado com isso. As novas diretrizes curriculares do ensino médio dividem o ensino médio em 3 grandes áreas do conhecimento. Linguagem, códigos e suas tecnologias. Ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. Ciências humanas e suas tecnologias. Beleza, 3 áreas. O Enem, ele divide o conhecimento em 4 áreas. Por quê, Sônia? Porque ele separa a matemática. Ele bota linguagem, códigos e suas tecnologias. Ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias. Divide em 4 áreas. A diretriz curricular do Enem divide em 3, porque deixa matemática junto com ciências da natureza. Essas 180 questões são divididas em 2 dias de prova, no Brasil, 2 dias de prova. Esse ano a gente ultrapassou os 6 milhões de inscritos. Essas provas são aplicadas no sábado e no domingo em todo o Brasil, com 90 questões no sábado, 90 questões no domingo. E o processo mais difícil de se entender do Enem é que o Enem ele tem como base toda uma estrutura norte-americana. E como é que se dá essa nota do aluno? É somado às 4 áreas de conhecimento que eu já disse, linguagens e códigos, mais ciências humanas, mais ciência da natureza, mais matemática, mais a média de redação, e divide tudo isso e torna a nota do Enem. Aí você vai entrar no processo do SISU, certo? SISU, Sistema de Seleção Unificada no Brasil. É onde o aluno pode ingressar em 2 universidades no Brasil, federais, estaduais, que tenham aderido ao Sistema de Seleção Unificada. No caso da Paraíba, a UFCG apenas, ela faz a prova, mas ela não participa do SISU. A UFPB, por sistema de percentual, chegando em 2015 a 100%. E a UF e a UFCG apenas aprova a UEPB com um percentual de 50%. Então, o aluno escolhe 2 universidades no Brasil e ele escolhe até 2 cursos no Brasil.
2 universidades e 2 cursos, certo? E ele fica com esse processo, a nota sai no final de dezembro, no começo de dezembro, e ele fica com esse processo via internet no ar, trocando de universidade de acordo com o ponto de corte que ele tiver. Então, o aluno ele pode concorrer em até 2 universidades e em até 2 cursos no Brasil. Isso é muito importante para a gente entender quanto ao Enem são as questões mais básicas do Enem. Agora vamos, acho que de legislação a gente deu uma varredura geral. De conhecimentos pedagógicos, o que é que a gente pode ver? A gente pode ver as tendências pedagógicas. As tendências pedagógicas, elas são divididas em 2 grupos, como vocês viram, e tem o material de vocês. As tendências pedagógicas, elas são divididas em 2 grupos. Nas tendências liberais, que o termo liberais não significa liberdade, sim significa um termo de sustentar nas escolas cada vez mais as ideias da classe dominante. Então, as tendências liberais, elas são divididas nas tradicionais, vocês estão lembradas, teoria tradicional, estão lembrados, teoria não diretiva, renovada não diretiva, teoria diretiva e teoria tecnicista. As mais importantes aqui das tendências é a tecnicista e a tradicional. E nas tendências progressistas, vocês vão ter o quê? Nas progressistas, vocês vão ter a tendência libertadora do Paulo Freire, a tendência libertária e a tendência crítico-social dos conteúdos. São as tendências, o quadro de divisão de tendência. O que é que eu aconselho aqui? Estudo o quadro, as características que vocês vão responder legal. Depois de tendências pedagógicas, é importante a gente ver um pouco sobre as teorias da aprendizagem. Os principais pensadores que vêm aparecendo nos concursos é o Piaget, o Vygotsky e o Vallon, como a gente viu hoje. O Piaget trabalhando a questão da cognoscência, a questão da criança aprender em contato com o seu próprio objeto, através de suas estruturas mentais, no processo de equilibração, assimilação e acomodação, considerando os seus períodos de desenvolvimento e também considerando a criança, que a criança possui estruturas mentais de acordo com a idade dela, cronológica. O Vygotsky trabalhando com a proposta de interacionista, acreditando que a criança aprende com a interação do adulto. Como isso? Vocês precisam compreender o conceito de zona de desenvolvimento real, zona de desenvolvimento potencial e zona de desenvolvimento proximal, que vocês vão compreender bem a teoria de Vygotsky para que vocês possam responder a questão que seja de Vygotsky. E quando vocês forem estudar Vallon, compreender a questão da afetividade e a inteligência, que são os 2 eixos norteadores da teoria do Vallon, certo? Voltando ainda para conhecimentos pedagógicos, a questão da formação continuada, que a gente acabou de responder algumas questões, cada vez mais no Brasil, ela deve ser vista que a escola é o principal locus de formação continuada, mas que o professor deve ser cada vez mais a dinâmica no seu processo de planejamento de trabalho, e que a sua formação ela não é só exclusivamente uma formação continuada em um local ou um curso externo, mas a formação se dá continuamente todos os dias, certo? Como o Tardif coloca, ela é plural, que caracteriza a prática docente. Ela tem uma característica plural, uma característica dinâmica, e a gente perceber também a questão desse dinamismo dentro da proporcionalidade do que o professor considera como intencionalidade de sua ação, que é o planejamento escolar, o planejamento de ensino ou o plano de aula. Outro assunto também que a gente tem que dar uma olhadinha importante é sobre currículo, as teorias do currículo, que você possa olhar as teorias tradicionais e as teorias críticas, que vão se confundir com as tendências. Vocês vão achar um pouco parecido. Agora, não os autores, que a gente vai ter o Tomás Tadeu da Silva, né, como um dos autores mais importantes que vem aparecendo agora, nesse século, com documentos de identidade, trazendo o currículo como um documento de identidade. A gente vai ter também o Nino Macedo falando sobre o currículo. Desculpem sobre a formação continuada, eu esqueci de dizer, dei uma olhada na Selma Garrido, na Terezinha Rio, no próprio enunciado das questões, você já tem um mini texto sobre o que esses autores pensam. É só você ter o cuidado, se debruçar. Se você não tem material sobre esses autores, você se debruça sobre a leitura das próprias questões e você acaba se familiarizando com isso aí, certo? Então, para que você não possa se perder no meio do caminho.
Você se familiariza a partir da leitura do enunciado das próprias questões, para que você possa realmente conseguir compreender esses pensadores da educação. O projeto pedagógico, o projeto político-pedagógico, está dentro da LDB, é também uma questão que chega muito. A prova ela é composta muito de LDB. A composição da prova, ela se dá com muito mais questões da LDB e vem trazendo, sempre as provas de concurso traz. Se você for fazer com 30 questões de didática, vai cair no mínimo 10 de LDB. Você vai ser contemplado, normalmente tem umas 2 questões de planejamento escolar, ou 3. Acredito que 2 questões de avaliação. Onde tiver avaliação, você sempre vai primar, onde tiver os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Se falar de avaliação mediadora, é a Jussara Hoffman. Se falar de julgamento de valor e tomada de decisão, é o Lucchesi. Se falar de cumulativa e processual, é o Libânio, não, é o Celso Vasconcelos, ou até o Libânio também fala nesse sentido aí. E a própria LDB que coloca que os aspectos qualitativos devem prevalecer sobre os aspectos quantitativos. Cai muito a questão sobre o calendário escolar, a duração dos dias letivos, 200 dias letivos, 800 horas. Cai muito, é contemplado muita questão sobre progressão e classificação. Não esqueçam isso. Que o aluno pode ser classificado desde que não seja no primeiro ano do ensino fundamental. Ele pode mudar de série pelo sistema de progressão, que não é obrigatório. Ele é optativo desde que o sistema de ensino assim escolha. As escolas podem ser feitas. São contempladas questões também sobre o SAEB e DEB, com certeza, questões sobre o SAEB, DEB, Prova Brasil, questões certíssimas para ser contempladas na prova de vocês vão me dar razão. Questão de calendário escolar, que ele também pode ser ajustado de acordo com as condições climáticas, desde que não ultrapasse os 200 dias letivos, desconsiderando o período de prova final. Ter cuidado também, ainda dentro da LDB, sobre a questão da formação, das incumbências da União, do Estado e dos estabelecimentos, o que cabe à União, o que cabe ao município. A União cabe arcar com o ensino superior. Ao município cabe arcar com o ensino fundamental e educação infantil, prioritariamente. E ao Estado cabe, prioritariamente, arcar com o ensino médio. Certo? Então, prioritariamente. Não necessariamente com o ensino médio, mas prioritariamente. Outra questão que a gente precisa ver, que também é muito contemplada, dentro dessas incumbências, é qual a incumbência dos estabelecimentos de ensino, quais as incumbências dos docentes. Artigo 13 e 14. As incumbências dos estabelecimentos, 12 e 13. O que é a incumbência do estabelecimento e o que é a incumbência dos docentes. São questões muito presentes nos concursos, essas incumbências. Ter cuidado que o Estado é prioritariamente responsável pelo ensino médio, só prioritariamente, certo? Também a divisão de creche, da educação infantil, que é dividida em creche e em pré-escola. Questão que vocês precisam também ter essa observância, com muito cuidado, observar e ter essa clareza na leitura. E dos conhecimentos pedagógicos, acredito que a gente já deu uma geral nisso tudo, né? Processo de ensino-aprendizagem, que é a questão das teorias, currículo escolar, né, que a gente viu um pouquinho de Libânio, Veiga, né, formação de professor, a questão da sala de aula, que é visto tudo dentro desses contextos aí, e vocês, de posse de todas essas questões que vocês têm, e de alguns simulados que vocês vão ter separados por assunto, vocês podem realmente conseguir se encontrar com a prova de conhecimentos pedagógicos ou de didática e legislação de uma forma mais tranquila, de forma que vocês possam realmente se debruçar sobre isso aí e conseguir realmente fazer um trabalho, uma prova mais consciente do processo de educação na legislação brasileira e nos conhecimentos pedagógicos, o que contemplam a parte de didática da prova para professores do concurso do Estado. O nosso tempo, ele foi resumido, porém procuramos, nessas poucas horas, trabalhar um conteúdo diferenciado da língua portuguesa. É muito diferente eu trabalhar a língua portuguesa e trabalhar conhecimentos pedagógicos. Eu costumo dizer que o conhecimento pedagógico, a didática, a legislação, ela não muda. Eu não posso inventar uma nova LDB. Eu não posso inventar uma nova teoria do currículo. Eu não posso criar novas teorias de aprendizagem. Eu preciso trazer para vocês o que está mais em evidência. Seja você, professor do Estado, que está tendo esse primeiro contato comigo, seja você que já teve contato comigo, que está aí acessando esse portal e que me encontra em outros espaços, em outras cidades, mas o nosso tempo foi muito breve para que nós possamos tratar de muitos assuntos
muitos, é um conteúdo muito importante para essa prova. Então, fica aqui uma contribuição ínfima da didática para a prova de vocês, dentro de poucas horas que nós tivemos para oferecer, através do PB Concurso para vocês, nessa formação rápida, porém uma formação com muita boa vontade, com muita tranquilidade que a gente pôde fazer para vocês. Então, o tempo que nos foi reservado, o tempo que nos restou para fazer isso, a gente procurou fazer da melhor forma. Qualquer dúvida, vocês também podem me encontrar aí na rede social, pelo Face, estou aí à disposição, mas assim, peço que vocês possam realmente ter um encontro muito tranquilo entre vocês e a prova no concurso no próximo dia 9. Boa sorte a todos os professores e aqueles que estão tendo apenas essa oportunidade de aula, que vocês possam aproveitar. E para aqueles que estão acessando o portal PB Concurso para mais uma oportunidade, que também vocês possam aproveitar. O conhecimento, ele precisa ser difundido, ele precisa ser divulgado para todos. Todos temos direito. Então, fica para vocês aquela frase assim: nós fazemos aquilo que somos, nós não somos aquilo que fazemos. Então, portanto, pensem nisso. O mundo é do tamanho do conhecimento que temos dele. Você que vai alargar o teu conhecimento e você que vai alargar o tamanho do seu mundo. Não sou eu nesse curto espaço de tempo, mas que nesse curto espaço de tempo nós pretendemos que possamos ter contribuído um pouco para que vocês possam ter uma prova mais tranquila, até mais familiarizada no assunto, na questão relacionadas a políticas públicas de educação no Brasil.